Boa tarde, gente. Só aguardando as meninas entrarem. Hoje a gente vai falar sobre união feminina. Oiê, Oi, tudo bem? tudo e você? Tô bem. Deixa eu só ver a Gleice aqui. Como é que tá a sua semana? Bem, tranquila, e a sua? Corrida, uma loucura. Chegou a nossa companheira do dia. Ah, que bom. Sejam bem-vindos, todo mundo que tá entrando, todo mundo que tá vindo. Cheguem mais. Vamos conversar. Sim, minha câmera tá alta, né? Deixa eu ver aqui se melhora. Melhorou, né? Melhorou. Oi, Jace Kelly. Oi, boa tarde, meninas. Oiê! Boa Seja bem-vinda. tarde. Tudo bem? Tudo e Tudo e com você? vocês. Tô bem também. Que bom. Hoje tá de microfone e tudo, tá chique. Tô Não, achando profissional. tive que aderir porque os meus fones de ouvido, os meus cachorros comeram. Essa é a vida. E eu falei, Essa é a não, esse eu vou verdade por esconder. trás É, do por glamour, trás né? das câmeras é isso que acontece. Faz Eles parte são também. impossíveis. Ai, gente. Gente, Mas e aí, Brasília é uma hoje? loucura, né? Por quê? Tava um sol há meia hora atrás e aqui está caindo o mundo. Nossa, aqui tá um solzão. Tô Tô Aqui morrendo de falando, é também uma tá sol. Aqui tá chovendo e bastante. Começou há 10 minutos. Se eu sair correndo é porque começou a chover, eu fui fechar a janela. Você foi tirar a roupa do varal, né? Aqui não Ai, tem ai. varal, é um apartamento. É só o estendedor do chão mesmo, coberto. Então a gente começa com a nossa apresentaçãozinha básica, né? Eu sou a Daiane, eu sou administradora e estou trabalhando com desenvolvimento de pessoas. Essa é a Lise. Meu nome é Eu Andressa. sou. Vai, vai. Pode ir. Eu sou a Gleice, eu sou arte educadora, sou fundadora da companhia de teatros Monstro DF, com foco em teatro terapia para jovens e adolescentes. Meu nome é Andressa, eu sou psicóloga, trabalho com autismo e habilidades sociais desde sempre. E ano passado fundei a Socialize junto com a Dai, que é o projeto que a gente tá aí tocando. E então hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante pra gente, mulheres principalmente, que é a nossa união, que faz a força e que a gente precisa disso, né? Porque juntas somos mais fortes, é real, total. E a gente ainda precisa lutar muito, né, pelo nosso espaço. Então, assim, sozinha não rola. A gente precisa apoiar umas às outras, dar visibilidade. Não, Exatamente. não. A gente falou um Oi? pouquinho sobre isso na nossa última live com a Gleice, né? Que a gente falou da nossa parceria.
E de como as parcerias são necessárias e importantes, né? Tanto para os nossos negócios, quanto para a vida, né? Ninguém faz nada sozinho, também é outra live que a gente já fez. E infelizmente, eu até estava escutando uma menina falando num podcast que, assim, é estranho, mas parece que, assim, a gente meio que já nasce com um mecanismo de competição com outras mulheres. Eu achei até engraçada a forma que ela colocou, mas parece que já nasce, né? Porque, assim, realmente, na minha vida, pra mim isso era uma coisa super comum há anos atrás. Tipo assim, eu não vi isso chegar na minha vida. Pra mim, sempre existiu. Já estava aqui, né? Já, tipo, nasci com essa programação dessa competição feminina. Sim, mas é engraçado porque a gente não vai lembrar mesmo, né? Porque é uma coisa que está tão permeada na nossa sociedade que a gente ensina nossas crianças desde muito pequenas. Então as meninas com 6 anos já são super competitivas entre si. E se a gente para pensar que a gente só consegue lembrar da nossa infância a partir dos 5, 6 anos, a gente não vai lembrar mesmo, porque nessa idade a gente já era assim. Sim, é questão. É o reflexo do patriarcado, né? A gente já vem com isso, a gente já é educada para ser assim, para entender que nós não podemos andar juntas e que a gente não pode caminhar uma do lado da outra, sabe lá por quê? A gente só foi ensinada a isso, né? E até que a gente entenda e quebre e amarra na cabeça, vai muito tempo. Sim. Se a gente for pensar, rapidinho, daí só vou complementar o que a Gleice falou aqui. Na verdade, a gente é educado para andar juntas, mas não para estar juntas, não para se apoiar. Assim, um grupo de amigas é muito comum, ter um grupo de amigos também. Então, essa separação por sexo é extremamente comum. Mas num grupo de homens, faz muito mais parte da cultura, da forma como eles são criados, ter muito mais apoio. Que é aquilo que a gente tanto fala, né? Muitas vezes um homem é abusivo, o restante do grupo não concorda, mas não faz nada a respeito. Num grupo feminino, é o oposto. Às vezes a gente não faz nada e já tá sendo linchada por um grupo que a gente considerava nosso, né? A gente se considerava parte. E, infelizmente, é uma realidade comum. Sim. A gente fala, né, em habilidades sociais que a gente aprende pelo exemplo do comportamento das pessoas, né, que a gente cresce. Então, assim, a nossa família, o comportamento da nossa família. Então, isso já vem, né? Então, assim, essa programação já vem ali, a gente só vai reproduzindo essas questões ruins de não pode confiar porque vai ter inveja, porque tem que ter a fofoca, né? Porque é uma coisa assim, quase que você, tipo, faz parte, é uma pressão, porque se não falar mal, você não vai também estar naquele grupinho, se você não falar mal do outro grupo, você não vai poder estar... Então, assim, graças a Deus essas coisas estão mudando, mas já me vi em várias situações... Como se isso fosse uma particularidade do universo feminino, né? A fofoca é algo exclusivamente do universo feminino. Né, as pessoas reproduzem isso, até a gente às vezes reproduz isso e aceita como se fosse só existisse ali, naquele determinado grupo. E não. Sim, não, e se a gente para pensar em como é que isso é recebido socialmente, né? Quando tem um homem falando algo sobre outro homem, ou falando algo sobre uma mulher, é tipo, nossa, se até ele tá falando é porque realmente faz sentido. Mas se é uma mulher com o mesmo comportamento, você tá vendo como ela repara em tudo, como ela critica tudo, como ela é cruel, como ela é isso, como ela é aquilo. Então, os rótulos femininos, eles sempre são muito mais pejorativos do que os rótulos masculinos. Sim. É uma valorização, né, do comportamento masculino, assim, de tudo. Tudo que se é errado ou se é certo, é valorizado. É triste. Sim, e até pra gente ter que provar algo é mais complicado, né? É sempre... A gente tem que sempre estar um passo à frente, nem assim estamos um passo à frente. Sim, Sim. E aí uma das realidades é isso, assim, a gente tem que provar tudo. Por exemplo, num caso de assédio, num caso até de estupro, a primeira a ser questionada é sempre a vítima, assim. A pessoa que está sendo acusada... Não fiz nada, pronto, acabou. Mas a pessoa que está acusando, ela tem que se redobrar em 1000
para que ela tenha um mínimo de credibilidade, para que no mínimo o processo vá para frente, porque senão ele é engavetado e é como se nada tivesse acontecido. Gente, eu assisti um filme com esse tema que foi muito bom. Esse filme foi lançado ano passado, O Homem Invisível. Vocês assistiram? Não, mas você já Nunca me falou dele. Eu preciso... Vou anotar, inclusive. Nossa, esse filme, ele retrata isso, é um suspense, mas ele retrata muito essa questão, e assim, do abuso psicológico, não tem como provar, né? Então, assim, ou você acredita naquela pessoa que tá te falando, na mulher que tá te contando, ou você não acredita, porque ela vai fazer o quê, né? Então, assim, esse filme, eu achei ele, assim, que ele retratou de uma forma muito legal. Então, assim, sim, é um suspense, tem toda a questão de ser um filme comercial e tal, mas pra quem entende, pra quem já sofreu, consegue ir percebendo as questões. Então, achei fantástico a forma que ele foi feito. E retrata muito bem. Sim, e é uma reflexão importante da gente ter, né? Porque isso é global, assim, todas as pessoas são criadas para ter essa tendência de comportamento. Só que nós, como mulheres, temos o papel de mudar esse movimento, porque pode ser a gente a qualquer momento. Então, eu pessoalmente, quando eu vejo uma mulher questionando se a outra foi de fato violentada, foi de fato abusada, foi de fato assediada, eu fico muito incomodada, porque, gente, todas nós somos questionadas. Mas o movimento de mudança tem que partir de nós. Você acha que os homens vão mudar isso por conta própria? Dificilmente. Não. Eles são privilegiados por essa realidade. E assim, tem homens e homens. Tem homens que se aproveitam disso, tem homens que não se aproveitam. Mas todos eles têm esse privilégio. Sim. E quando a gente está falando de privilégio, é difícil a gente abrir mão, é difícil a gente ter consciência, é difícil a gente mudar nossa postura. Quem tem que começar essa mudança é quem está em desvantagem. Sim. Somos nós. Só, assim, na questão deles é só se apertar no calo, porque não vai querer perder a posição, né? Pra eles, inclusive, é muito cômodo permanecer assim, né? Não se vê um grande motivo pra mudar. Até quando a gente faz esses comparativos de e se fosse sua mãe, se fosse sua irmã, esse comparativo não deveria nem existir. Não é porque vai ser a sua mãe que você não pode fazer isso, é porque você não pode e pronto. Sim, com qualquer pessoa, porque qualquer pessoa é irmã de alguém, é mãe de alguém, é filho de alguém. Sim, aí ele está concordando com a gente, está falando aqui verdade. Gente, participem dos comentários, comentem. A gente tem muitos meninos assistindo. Falem o que vocês acham. Sim, se quiserem compartilhar alguma coisa com a gente, compartilhem também. Eu ia até falar para vocês também, vocês querem compartilhar algum caso de inveja, de fofoca, assim, pra gente ilustrar aqui algum desses comportamentos? Vocês lembram de alguma coisa, assim, que marcou vocês? Eu acho que no ambiente de trabalho acontece bastante a desvalorização de achar que você é menos capaz porque você é uma mulher. Na maioria dos ambientes onde eu trabalho, quando eu chego por exemplo, para montar um cenário, ou chego ali comandando os meus adolescentes, aí as pessoas já me olham com uma cara de será que essa menina vai conseguir? É tanta coisa, é iluminação, é cenário para mexer. Então, sempre que eu chego, tem aquela olhadinha de mas é uma mulher? De como se eu não fosse capaz. E quando tá tudo pronto, né? As carinhas ficam mais, nossa, conseguiu mesmo. Mas sempre tem. Sempre que eu chego em algum lugar para resolver alguma coisa, sempre tem aquela cara típica de que eu sei de que eles estão me olhando porque eu sou uma mulher. Sim. Quando eu tava no ensino médio, quando eu comecei a namorar com o meu namorado, a gente namorou uns 3 meses, e aí eu terminei com ele. Quando voltou às aulas, a gente tava na mesma sala. E assim, eu tava na mesma escola desde o 6º ano, então eu conhecia todo mundo. E algumas pessoas da turma eram muito amigas minhas. E aí, quando voltou às aulas, assim, todo mundo ficou sabendo que a gente tinha terminado. E aí, uma das minhas melhores amigas começou a dar em cima dele. E isso foi, assim, muito marcante pra mim, sabe? Tipo, eu fiquei... Nossa!
E aí acabou que a gente voltou e ela não continuou a investir. Mas assim, eu fiquei muito chocada, sabe? Porque infelizmente é uma realidade dessa competição de fato, assim, tá no mercado, tá ali à disposição, então pode ser meu também. Não interessa o que minha amiga vai sentir, o que ela vai pensar, quais vão ser os impactos que isso vai ter na nossa relação, porque a competição, ela tá muito forte na gente, assim, esses questionamentos nem chegam. A Kathleen tá falando aqui que, mesmo a gente falando, se fosse sua mãe, eles não entendem. Mas é porque é uma realidade muito distante. De fato, eles são os privilegiados disso. Para eles entenderem é muito complicado, mesmo colocando figuras que eles têm afeto. Sim. E aí ele está contando uma história. Que a ex-chefe dela, um dia após saber de um assédio em um rap da empresa, perguntou que roupa a menina estava usando. Achei um absurdo. Sim. E assim... E por mais que a gente escute essas histórias, eu ainda continuo, tipo assim, eu ainda me sinto mal de escutar essas coisas. Eu não consigo realmente normalizar, até hoje. Mas sabe que quando eu paro pra pensar em todas as histórias de abuso que eu já ouvi, sempre vem essa pergunta. Todas as vezes vem essa pergunta. E assim, o que essa pergunta tem a ver com isso? Quando a gente para pra pensar que o Brasil é um dos países que mais comete estupro, assédio, violência contra as mulheres. Mas o Oriente Médio tá logo em seguida. E lá as mulheres usam burca. Pois é. Então, assim... E quando esse questionamento vem de outra mulher, é mais difícil ainda de entender, porque, poxa, você também já passou por isso. E você entende que não tem nada a ver a roupa que você estava usando. Então, por que reproduzir esse tipo de questionamento, né? Sim. Eu vou falar de uma situação minha nesse sentido da competição. Há vários anos atrás, num emprego meu, eu fui mandada embora porque a noiva de um dos donos da empresa que eu trabalhava pediu para eu ser mandada embora, porque eu era jovem, ela se sentiu ameaçada de alguma forma. E aquilo, para mim, assim, foi terrível. Eu fiquei arrasada, porque eu tava gostando do meu trabalho e eu tava me esforçando. Então, eu fui mandada embora por causa disso. E, assim, eu nem... Não tinha, assim... Foi uma questão... Eu acho que é porque o rapaz, ele já tinha traído ela, então ela tinha questões com ele, e aí porque ela viu, uma jovem aqui, ela se sentiu ameaçada, então eu fui mandada embora. Sim, infelizmente acontece. Infelizmente. Eu lembro uma vez que eu estudei na UNB, né? Então lá tem muito desses movimentos, assembleias, momentos que as pessoas falam sobre questões políticas. E eu lembro que uma fala tocou muito nessas questões, né? De competição, de como ser mulher nos coloca muitas vezes em situações de vulnerabilidade, de exclusão, de ser demitida ou de não ser aceita em algum cargo. E aí o meu namorado, ele vem de uma família muito conservadora, né? Então ele não entendia bem essas demandas, ele achava que era mimimi. E aí eu fiquei muito abalada e eu expliquei pra ele, eu falei assim que, poxa, eu na época trabalhava na casa das pessoas, né? E quando a gente entra na casa das pessoas, todas essas questões vêm muito à tona. Então é extremamente comum, e aí eu não sei se é uma coisa pensada, planejada, que quando uma pessoa chega para atender os filhos em casa, o marido não está. Então sempre se pensa num horário esquematizado para isso. E aí muitas vezes os maridos não trabalham o dia todo, mas eles se mantêm fora de casa por questões diversas, e que as coisas se conectam, sabe? Mesmo que não estejam diretamente ligadas, elas impactam. E aí, a forma como está o relacionamento desse marido e dessa esposa, muitas vezes diz se a terapia vai continuar ou se ela não vai. Por conta de questões assim. Olha só. O tanto que atrapalha, né? Então, assim, são tantos obstáculos pra gente que, assim, nossa, realmente uma luta. Sim. Então, e se a gente está desunida, tende a ser maior ainda, né? Sim.
Por isso que é importante a gente ter consciência de todos esses processos e tá sempre se policiando para modificar essa realidade. Estando junto de outras mulheres, mudando nosso próprio comportamento, mudando nossas próprias crenças. Porque essa questão da roupa é uma crença, assim, ela vem no discurso, ela vem no nosso comportamento, mas é porque a gente tem a crença de que se uma mulher foi estuprada, se ela foi abusada, se ela foi assediada, é porque ela fez alguma coisa para merecer. A gente sempre parte desse pressuposto, que a violência tem um motivo. Mas o que é que justifica a violência? Nada. Nada. E tudo vindo da questão do machismo, de anos, que vão colocando todas essas questões aí, né, tipo... E vão confundindo a nossa cabeça. E aí, porque assim, né, logicamente agora, assim, graças a Deus, a gente tá podendo parar e tá tendo isso aqui, estamos tendo informação, a gente tá conseguindo acessar muita coisa boa e poder se informar livremente. E aí a gente vê qual que é qual que é a lógica de tanta coisa, se não é para deixar a gente, assim, num lugar realmente de mais opressivo mesmo. Sim. A gente pode falar um pouco agora sobre a questão a importância da representatividade, que realmente é uma coisa... Eu tenho visto, eu achei legal que, assim, ainda pegando um pouco essa parte da competição... lembra que antigamente tinha muita competição entre as artistas, tipo assim, Xuxa, Angélica e Eliana, as 3 loiras da TV que tipo, nossa, elas não podem nem olhar uma pra outra, elas não sei o que, inventavam muita coisa. Inventavam uma competição entre elas absurda. Eu achei muito legal que eu acho que semana passada no programa da Eliana, ela colocou a Xuxa, ela chamou a Xuxa e fizeram uma videochamada com a Angélica, e as 3, e eu achei isso o máximo, tipo assim, então quebrando tudo. Sim. Adorei. Quando a gente fala de representatividade, a gente pensa muito em pessoas ocupando lugares de poder. Mas também é representatividade a gente dar modelos de comportamentos que são mais adequados. Então, quando a gente coloca na mídia que essa competição existe, meu Deus, elas se odeiam, a gente está dando um modelo de, olha só, essas mulheres são poderosas e elas competem entre si, e olha só como é emocionante e tal, e várias fofocas sobre isso. E vamos ver quem se dá melhor, né? Tipo, vamos ver quem se dá melhor, quem é mais rico. Por quem você torce? Sim, acaba virando uma torcida mesmo. Tanto que é comum alguns fãs serem rivais de outros fãs, né? Por conta dessas questões. Mas quando a gente tem esses exemplos de comportamento dessas pessoas unidas e conversando, se relacionando, e a gente tá no mesmo nicho, a gente trabalha com a mesma coisa, mas a gente se dá bem, a gente tá junto. É muito legal. E isso também está muito ligado com o que a gente conversou na nossa outra live, que é sobre cooperação, sobre parcerias. Assim, a gente se unir com os nossos iguais faz o nosso trabalho crescer muito, faz a gente se projetar muito. Mas, voltando para a pergunta, né, sobre representatividade de fato. Eu acho que hoje em dia a gente tem entendido menos essa importância da representatividade. Porque eu acho que, assim, há uns 50 anos atrás, quando as mulheres começaram a ocupar espaços que elas nunca tinham ocupado antes, isso teve um impacto muito maior. As pessoas tinham muito mais consciência sobre isso. Não tinham nome, mas elas percebiam muito mais. Quando a gente teve a primeira aviadora, quando a gente teve a primeira engenheira, a primeira médica, a primeira... Enfim, as mulheres ocupando lugares que antes eram... Só tinha homens. Inclusive, em muitos desses espaços, elas eram proibidas de estar. Uhum. E aí... Eu acho que é bacana... Desculpa, pode terminar. Pode ir. Não, eu vou ficar aqui pra sempre. A gente trabalhar a representatividade também na infância. Porque sempre tem esse lance de menino e menina, o que é o brinquedo da menina, o que é o brinquedo do menino. E isso às vezes chega a ser muito limitante para as meninas, porque os brinquedos delas são vassoura, panelinha. Então, quando essas coisas começam a chegar nas crianças de uma forma diferente, isso também tem um impacto na vida delas diferente.
quando elas têm uma possibilidade de brinquedos maiores, que elas podem se vestir do jeito que elas querem e que a gente trabalhe isso com elas desde pequenas, falando, olha, você pode ser uma cientista, você pode ser uma astronauta, existem mulheres que já fizeram isso, isso já impacta na vida dela para que ela cresça sem reproduzir essa ideia de, para mim, eu acho que eu vou ser dona de casa. Hoje isso é muito menor, né? A gente está já, ainda bem, evoluindo bastante, mas eu acho que quando a gente fala de representatividade, é bem legal a gente frisar a infância e de como é bacana passar isso para as meninas, né? Sim. Eu tive um caso na escola da minha filha, acho que ano retrasado, que ela levou um carrinho para brincar, e aí a professora perguntou para ela, por que você não brinca com as bonecas? E ela falou, porque eu não quero, porque eu quero brincar com o meu carrinho. E aí ela, não, mas pega uma boneca, influenciou ela até ela pegar a boneca. E ela chegou em casa muito triste, porque a professora não tinha deixado ela brincar com o carrinho e as outras meninas não brincavam com o carrinho. E aí eu fui até a escola, conversei, falei inclusive sobre isso. Eu falei, vocês já pensaram que quando a gente deixa, talvez outras meninas queiram brincar com o carrinho? E aí a professora entendeu, foi bem tranquilo. E outras meninas realmente queriam. Às vezes é isso, quando a gente não dá acesso para que elas vejam outros universos, é complicado mesmo sair da viseira que as pessoas colocam, né? Em relação a isso, eu tenho procurado, assim, mudar muito o meu feed do que eu sigo, e aí eu tenho buscado muito essa questão de mulheres, assim, que estão fora do padrão da mídia, assim, né? Tipo, pessoas que realmente estão se assumindo e mostrando seus defeitos, defeitos também, que assim, né? Porque são considerados ainda, digamos, mas que não são. Então, assim, eu tenho buscado isso muito pra mim, assim, pra eu sair daquela questão dos corpos perfeitos, até porque o meu corpo não é meu corpo não tá nos padrões da mídia, então, assim, pra mim, a representatividade ver mulheres reais que se vê tão pouco. Agora também tá começando mais essa questão de mostrar algumas marcas já estão colocando mulheres, mostrando o corpo de mulheres com estrias, que não estejam assim, magrinhas, não sei o que, como era antes. E isso pra mim é muito legal. Então, assim, eu mudei muito essa minha escolha de quem eu sigo e tal, porque eu quero ver mais pessoas reais e corpos reais mesmo, porque não dá. E quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente se sente mais validada, mais identificada. Inclusive, voltando para a questão das profissões, assim, ainda hoje a gente tem profissões que são ocupadas majoritariamente por homens. Quando a gente vê mulheres se destacando nessa área, a gente fica admirada e muitas vezes anseia estar num lugar semelhante. Por exemplo, a Natália Arcuri, do Me Poupe, né? Ela está numa área que ainda é dominada por homens, que é a área da economia. Então, quando a gente vê ela, que é uma mulher, assim, uma mulher como a gente, ela se mostra de fato, ela não coloca máscaras, ela ocupa um lugar de destaque, é o maior canal de finanças do mundo, que é liderado por uma mulher. Então, é muito isso, assim, mulheres em lugares de liderança e mulheres em lugares que nós ainda somos minorias. A Kathleen está falando aqui que mulheres em empregos ditos masculinos é muito bom ver e incentivar. Sim. E também eu acho que também um pouco na contramão, né? Incentivar os homens a estarem em lugares que hoje são dominados por mulheres, porque isso também está muito ligado às questões da masculinidade. Assim, eu tenho visto crescer o número de homens que lidam com estética, com unha, com serviços domésticos. A gente estava até conversando um dia desses. Como é que eu chamo? É faxineiro? É diarista? Porque as mulheres se chamam de diaristas, né? E aí tem crescido o número de homens fazendo esse tipo de trabalho. É verdade. Inclusive, eu achei legal que eu gosto muito da marca Melissa. E ela tem contratado homens como vendedores, até influencers, ela tem diversificado muito. E eu achei isso bem interessante, que ela tá colocando os homens, que antes era só
sandalinha feminina, né? Agora não, ela abriu para o público masculino e tá colocando todo mundo junto. Que bom. Mas tem sapato. Inclusive, meus amigos adoram. Oi? Tem, vai até o 43, eu acho, ou 44. Mas os modelos são assim, os modelos são unissex. Aí só a numeração que tipo, vai consegue alcançar o público masculino. Entendi. E a questão de abrir espaço para outras mulheres. A gente pensa que às vezes a gente não pode fazer nada, porque a gente não está em nenhuma posição de destaque. Mas a gente sempre pode fazer alguma coisa, né? Vamos dar alguns exemplos. Eu acho que um grande exemplo é usar das mídias sociais para apoiar as iniciativas sociais de uma mulher. Então, mesmo que não seja um negócio, mas é uma campanha, uma divulgação, é uma ideia. Então, compartilha com outras pessoas, curte a postagem, salva, para ajudar o Instagram, a plataforma que for, a levar esse conteúdo para mais pessoas. Eu acho que é uma das coisas que dá para fazer. Inclusive, na pandemia, que nós estamos... que o mercado de trabalho deu uma diminuída, que tem muita gente passando por necessidades, as redes sociais têm se tornado um veículo muito forte. Então, é isso, o que a Dai falou, de procurar pessoas que se assemelhem ao que você quer ver, engajar aquilo. Você viu um canal bacana de pessoas que conversam com uma linguagem interessante, curte, compartilha, salva, manda para os amigos. Isso já é muito, né? Às vezes a gente imagina que o fazer, ele tem que ser grandioso, mas não, é de pequenininho mesmo que a gente faz para que alcance outras proporções, né? Às vezes até um serviço que você precisa na sua casa, comumente a gente chama homens para fazer. Mas hoje em dia já tem mulheres prestando esses serviços também de coisinhas de arrumar a casa, de mexer com eletricidade. Eu sigo umas no Instagram, que é uma empresa feminina que elas trabalham com isso. E também tem mulheres em TI que vão e fazem, que arrumam computador. Então, assim, é legal também se a gente precisar de qualquer coisinha, a gente vê, às vezes, sabe, se não tem uma mulher. Eu tenho um grupo de mulheres que as mulheres já estão, assim, já tem esse costume de ir lá e perguntar: vocês sabem de alguma mulher que trabalhe com TI? Porque aí já tá dando preferência. A gente precisa disso, a gente precisa se ajudar a crescer. Sim, porque se a gente ajuda essas mulheres a crescer, que ainda são minoria nesse mercado masculino, elas conseguem se estabilizar, ficar e ter uma renda que motive outras mulheres a buscarem esse emprego. Porque se a gente tiver essas mulheres lá e elas estão marginalizadas, não estão conseguindo emprego, não estão tendo demanda, estão tendo que trabalhar com outras coisas para se sustentar, a gente vai olhar e falar: eu não quero isso aí não, né? Pra mim não, é muita luta. Aí volta no ponto da referência, né? Se a gente não consegue chegar até lá, como é que a gente vai servir de referência para outras pessoas? Então, tudo é realmente uma rede de apoio. Exatamente. A Kathleen tá falando que tem um filme chamado Eu Não Sou um Homem Fácil, que é muito divertido e que deveriam obrigar todos os filmes a assistir. Eu já vi esse filme e ele é maravilhoso. Eu já vi também. Eu também vi. Gente, a forma como eles colocam, as sutilezas que eles tocam são sensacionais. Assim, não vou dar spoiler, mas vou dar um gostinho para quem tá assistindo a gente depois procurar. A história de uma mulher que ela, de repente, entra num universo paralelo, em que os homens, eles têm comportamentos que não são masculinos na nossa sociedade que a gente habita, e as mulheres têm comportamentos que são mais masculinos. E aí envolve questões de depilação, questões de comportamento, quem é que passa creme. Eles tocam todas essas sutilezas, assim, é muito incrível. E quem tá manifestando pelos direitos iguais são os homens ao longo do filme todo. Assim, as manifestações são muito engraçadas. É muito engraçado mesmo. Então, assim, gente, vamos apoiar o empreendedorismo das mulheres, porque, assim, tá todo mundo se esforçando, né, pra gente passar por esse momento
terrível, que ninguém sabe como é que vai ser, o que vai ficar, né? Então, assim, realmente apoiar a amiga que tá vendendo um brigadeiro, né? Assim, tudo que a gente puder, a gente compartilha e busca serviços femininos e vamos tentar mesmo nos fortalecer, porque é o que a gente tem, né? Somos nós. Basicamente, a gente tem umas às outras. A gente tem que saber que a gente tem umas às outras. Isso mesmo. E dar uma pesquisada também, né? Para ver quais são os serviços, porque tem muitos serviços diferenciados e que são oferecidos hoje em dia, e que às vezes a gente não tem a mínima noção de que eles existem, mas eles já estão ali há um tempo. Então, quanto mais a gente dissemina isso, mais pessoas vão ter oportunidade de chegar até ali, né? Sim, exatamente isso. Vamos falar sobre parceria comercial. O que é, e que é um espaço também de fortalecimento e crescimento. Sim. Então, silêncio. Acho que é porque você falou pra gente falar o que é. Mas basicamente é uma parceria, né, em que as pessoas estão juntas para se apoiar, se ajudar e crescer juntas. Então, em geral, numa parceria, não tem uma competição, não tem uma rivalidade. As pessoas estão juntas para complementar o serviço uma da outra. E se começa a ter competição e rivalidade, a parceria está morrendo. Uhum. E ela é importante exatamente por tudo que a gente está falando até aqui, né? Para dar visibilidade ao outro, para ter o apoio, o auxílio do outro. Então, quando eu faço, por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo das redes sociais, porque é mais fácil da gente visualizar, mas isso também se dá na realidade. Então, se eu tô aqui na luta para fazer o meu Instagram crescer, a visibilidade dos meus produtos crescerem, e eu me junto a outra pessoa que também tá nessa mesma luta, a gente soma os nossos seguidores, a gente soma os nossos ganhos, a gente soma a nossa visibilidade para fazer o nosso produto chegar a mais gente. Que é o que a gente tá fazendo aqui um pouco, né? A gente tá trazendo a Gleice, que tem o perfil dela, que tem os alunos dela, que tem a realidade dela, e tá somando com a gente, que temos os nossos alunos, a nossa realidade, a nossa visibilidade, para que a gente juntas possa ir mais longe. Sim. Uhum. Sim, aí a gente consegue se complementar também, né? Que é o que a gente tá... Nosso planejamento é complementar os nossos serviços, tornar uma coisa mais legal, melhor, que vai atender mais necessidades dos nossos alunos no geral aqui. Então, assim, realmente é um ganha-ganha para todos, tanto para os alunos quanto para a gente que está trabalhando com isso. Sim, e uma boa parceria é feita disso. Sim, fica mais fácil, desculpa. Uma parceria ela é feita de todos os lados ganhando. Porque quando a gente tá numa competição, a gente tá ali tentando puxar o tapete do outro, e derrubar o outro, e fazer o outro sair pra gente chegar na frente. Mas quando a gente chega junto, a gente chega muito mais longe, a gente alcança muito mais pessoas. E com mais qualidade. A gente colocou aqui também divulgação recíproca, que é isso também que a gente já começou, né, que estamos fazendo entre a gente, e que todo mundo pode fazer também, entra naquela questão, né, das pequenas coisas que a gente pode fazer para colaborar. E aí a gente colocou alguns exemplos que são legais nesse sentido, lojas colaborativas. Eu achei essa nossa, super legal. Adorava ir naquela que eles abriram várias da Endossa, só não sei se ainda tem. Mas eu achei aquilo assim super inovador, super legal. Produtos muito legais. Eu acho que tem uma no Liberty Mall ainda, tem uma Endossa. E não sei se a do Guará ainda está aberta, mas tinha uma Endossa no Guará também. Sim. E aí entra também a lógica da economia compartilhada, né? Colaborativa. E a gente hoje tem grandes plataformas como a Uber, os aplicativos de entrega, os aplicativos de serviços, que nem o Jet Ninjas, que é um pouco disso, né? Você se junta com outras pessoas, faz a plataforma crescer para que alcance ainda mais pessoas, e juntos vocês conseguem arrecadar clientes e serviços e dinheiro.
e faz a economia girar, favorecendo muitas pessoas. Tem as clínicas também, né? Que eu e a Andressa, inclusive, a gente já esteve numa parceria nesse sentido com uma clínica. Sim. E tem os coletivos. Eu acho que a Gleice tem, né? Já teve uma Sim, eu participação em coletivo. participei de um coletivo que chamava Coletivo Mulherada, que era um coletivo de mulheres tatuadoras e body piercings e artistas visuais. E aí elas faziam uma feira, né, um dia de flash day, e toda a produção era feminina, todas as profissionais eram mulheres, e era muito interessante, porque eram muitos trabalhos diferentes unidos em um lugar só. Então você ia, passava o dia dentro dessa feira, fazia uma tatuagem, fazia um piercing, comprava um quadrinho, tinha feirinha. E era muito bacana, porque realmente era isso, era uma apoiando a outra ali, cada um dando um pouquinho, e era sensacional o evento. Ai, que legal. Eu nunca fui em um assim só de mulheres. Muito legal mesmo. Incrível, incrível. Era muito Fiquei bom. doida pra ir agora. espero que isso passe logo pra gente poder voltar a frequentar esse tipo de rolê. De ação, né? de rolê. Assim, só pra gente explorar um pouco o tema, eu já até consigo imaginar os meninos que estão assistindo a gente falando, mas por que fazer coisas só com mulheres? Se vocês querem fortalecer o movimento, por que não incluir os homens? Porque assim, é muito complicado, a gente vem de uma realidade que nem a gente falou no começo da live, que tem muita diferença social, tem muita competição, a gente é criada para competir. Então, um espaço assim é um espaço para a gente exercitar as nossas novas habilidades, se fortalecer na nossa feminilidade, no nosso trabalho, dar visibilidade para outras mulheres, que é o que a gente está falando aqui também. Então quer dizer que os homens não são bem-vindos? Não, mas é porque tem espaços e espaços, assim, tem espaços que a gente compartilha, que a gente troca, que a gente se fortalece, que a gente combate o machismo que também prejudica os homens, mas também tem o nosso espaço de se fortalecer, de fazer a gente crescer, o nosso movimento estar mais forte, pra gente poder fortalecer os outros também, porque como é que eu vou ensinar o outro se nós mesmos ainda estamos aqui perdidas? E esse tipo de movimento, esse tipo de espaço feminino tem essa função. E assim, é uma coisa necessária mesmo. Os nossos salários são menores, a nossa jornada de trabalho é maior no todo, né? Porque a gente não tem só o emprego, são muitas questões, a gente ficou para trás, né? Então, assim, realmente a gente precisa fazer isso pela gente, porque ninguém vai fazer, só a gente, se a gente realmente for atrás, porque ninguém vai... né? Ninguém tá preocupado com isso. Exatamente. Sim, a gente ainda está batalhando pela igualdade, né? Nós ainda não estamos no mesmo patamar. Então, esses eventos, eles precisam acontecer. A gente precisa ter essa vivência primeiro para depois conseguir, exatamente o que a Andressa falou, estar ali apta, né? No mesmo espaço, para estar ali lado a lado realmente. Mas isso ainda não aconteceu. Sim, porque, por exemplo, tem várias feiras de piercing, de tatuagem, mas se você vai olhar os estandes, a maioria é liderada por homens. Tem mulheres, mas a maioria está lá como funcionária. São poucas que são donas do próprio negócio. E se a gente não dá um espaço para isso, elas não vão ser referência, elas não vão estar lá num lugar de destaque para outras mulheres querendo ocupar essa posição. Sim. E entra o esquema da segurança também, né? Nos aplicativos, por exemplo, acho que tem um que é um aplicativo de táxi que é só feminino. Isso também traz segurança para as mulheres. E isso é outro espaço que a gente precisa ter. A gente precisa ter um ambiente seguro. Eu, Gleice, me sinto mais segura quando eu estou dentro de um carro com uma mulher. Ou quando eu vou fazer uma tatuagem, não vai ter um risco. Pode acontecer? Pode, mas o risco é muito menor de ocorrer um assédio ou alguma coisa assim. Então, esses espaços precisam existir. Sim, ou algum abuso. Porque a gente sabe que muitas tatuagens, você recebe uma anestesia forte para poder fazer. Em algumas delas, você fica sem condições de reagir a um estupro, por exemplo. E assim, aí eu sempre fico aqui acompanhando o raciocínio dos homens, porque eu já escuto os comentários e já escuto as críticas antes de elas virem. Quase um dom.
Isso não quer dizer que todo homem é perigoso, mas que é tão comum que a gente fica com medo. A gente tem que se proteger de algum jeito. Uhum. E se você não quer, homem, ser colocado num lugar assim, ajude outros homens a pararem de fazer isso. Sim. É igual essa questão dessa empresa feminina que presta esse serviço de eletricidade. Eu prefiro, porque assim, se eu tô na minha casa, sozinha, e eu preciso receber, eu vou ficar segura sabendo que eu vou... Gente, eu não me sinto segura chamando um homem pra resolver assuntos na minha casa e eu estando sozinha sem outro homem. Porque assim, se eu estiver com outra mulher, eu ainda vou me sentir insegura nesse sentido. Todas as vezes que eu preciso fazer algo em casa e que eu preciso receber homem, eu vou atrás de outro homem, de um parente, de um amigo. Eu falo, você pode vir aqui porque, sei lá, eu vendi uma coisa. Você pode vir aqui porque vai ser um homem que vai vir comprar a coisa de mim e eu não quero receber ele sem estar com outro homem. E eu ainda aviso para esse homem que vai vir comprar, olha, quem vai te entregar é, sei lá, meu primo. Só pra ele já, sabe? Porque Já saber que vai ter outra pessoa, né? Pra ele saber que vai ter um homem. Tem gente que se aproveita desse tipo de oportunidade, né? Infelizmente. E a gente tem que se proteger mesmo. Sim. Uhum. E movimentos espontâneos com base em demandas. Tem uns grupos que eu participo, femininos, que são de meditação. Eu amo participar. Toda vez que tem... E é online, né, agora, assim. Antes eu conseguia participar presencialmente, mas agora tem online. Então, assim, pra mim é super importante participar, ter essa conexão, que eu sei que vão ter outras mulheres ali online, é uma mulher que tá ali falando, que tá promovendo essa meditação. Então, assim, são coisas... Assim, cada um pode buscar, né, o seu grupo e tal. E eu sempre estou buscando esse tipo, mesmo que seja online, para mim é muito importante. Sim. Um outro exemplo de movimento espontâneo, porque nem sempre movimento vai ser um coletivo feminino, por exemplo, né? Mas eu lembro que quando eu estava na UNB, uma aluna da biologia foi assassinada pelo ex-namorado, um crush, alguma coisa assim, no campus. E aí depois disso teve um movimento grande de aulas de defesa pessoal para mulheres. Porque o campus é um lugar perigoso. Assim, não sei como é que tá hoje, mas enquanto eu tava lá, à noite tinha lugares que ficavam muito escuros. Tinha muitos ônibus que não passavam, o pessoal tinha que subir no escuro pra L2. Então, isso começou a ser muito discutido. Então, tiveram muitas rodas de conversa também, que é um outro movimento espontâneo que acontece muito. E essas aulas de defesa pessoal. Nossa, essas rodas de conversa são maravilhosas, né? Porque... Saudade! Gente, esses momentos que a gente pode trocar entre a gente, falar das nossas questões, chegar a conclusões, eles são, assim, impagáveis, né? São muito importantes. Sim. E eu acho que o bom das rodas de conversa, assim, o diferencial, sim, a Louise, ela mesma. A aluna que foi assassinada na biologia. Que elas nem sempre vêm trazendo respostas, mas elas trazem muito conteúdo, porque geralmente a gente chama profissionais que sabem sobre o assunto, mas que estão dialogando com pessoas que às vezes estão conhecendo o assunto ali na hora. Então, assim, você tem muitas descobertas, muita discussão, muita construção de conhecimento, muita reflexão, muita problematização, nem sempre tem uma resposta. Mas, assim, é um espaço muito rico e que eu tô com muita saudade. Show pandemia para mais rodas de conversa na UNB. Sim. Como esse momento que a gente está tendo aqui agora, né? Somos 3 mulheres com experiências de vida diferentes, estamos tendo uma rodinha de conversa aqui com outras mulheres também que estão aqui participando. E é o que tem para hoje, né? Então, assim, mesmo que seja isso, já é ótimo, porque senão a gente, sei lá, é melhor do que não ter, assim, nada, né? Por mais que não esteja no físico, mesmo assim vai sair muita coisa boa se as mulheres conseguirem ter esse tipo de encontro, de fazer essas rodas online, ajuda bastante, porque, assim, tá sendo uma época sofrida, né?
Então é bom lembrar também, assim, sei lá, liga para sua amiga, faz uma chamada de vídeo, assiste um filme simultaneamente. Cozinha né? junto. Sim. Existem outras formas de estar perto e de se importar agora, né? Sim, às vezes só mandar um oi, tudo bem? Um oi sumida. Às vezes já é uma Eu tenho uma forma. amiga que a gente fez bastante isso, assim, de cozinhar, ela na casa dela, eu na minha, a gente conversando por vídeo para se fazer companhia. Isso foi assim, no início da pandemia, todo mundo assustado, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sai de casa. Estamos de novo nisso, mas agora é porque a gente passou desse início que foi esse susto todo. Agora sim, pra mim, pelo menos, eu acho que ainda tá um pouco mais difícil, porque eu achei que fosse passar. Nós estamos em um março de 2020 de novo, só que um pouco pior. Só que Mas agora a gente vai sair disso. Eu acho É o ponto. Quando a gente começou lá atrás, a gente já meio que tava fazendo as brincadeiras, prevendo que isso ia se repetir, mas ninguém esperava que fosse real. E é real. E se a gente continuar vacinando no ritmo que tá, vai ser por mais 2 anos. Então, assim, só dá vontade de chorar. Sim, realmente tá mais difícil. Eu já até vi um relato de uma mulher que eu sigo, que eu gosto bastante, que é de um podcast, e ela falando que, assim, ano passado, até então, ela tinha conseguido sustentar o emocional dela mais, por conta desse vai passar, né? Porque a gente meio que tinha uma data, assim, esperançosa de quando, ano que vem. Aí a gente entra nesse ano de novo e vendo as coisas ficarem mais difíceis, na verdade. Então agora, esse vai passar, ele tá, assim... Não tá mais forte, né? Não tá mais forte como antes. Então, porque realmente perdeu a força. E ela tava falando que ela não tá mais conseguindo sustentar tão bem. Então, assim, ela teve que procurar ajuda, ela teve que começar a tomar antidepressivo, porque já não é mais a mesma coisa e agora tá mais difícil. E eu acho que... Desculpa, te interrompi. Pode terminar o raciocínio. Não, é só que agora, então, assim, a gente se apoiar nesse momento também e ligar umas para as outras e, sabe, tentar fazer alguma coisa, mesmo que online, é muito importante. Sim. A Kathleen tá falando, e para mulheres que têm família, filhos, como se encontrar online com facilidade? Como achar tempo? Assim, desde que começou a pandemia, eu tenho visto muito o movimento das lives às 9 horas da noite, porque geralmente é o horário que as crianças estão dormindo, ou estão se preparando para dormir, as mães já estão mais tranquilas. Então, combinar com uma outra mãe de conversar nesse horário, ou fazer o que você está fazendo aqui agora, participar de uma live, ficar conversando e comentando, estar junto, porque mesmo que você não esteja com um amigo, alguém próximo, você está em diálogo, você está ali refletindo sobre outras coisas, não está só presa nessa realidade de Panda e Mia, porque se a gente falar, vai ficar marcado o vídeo. Porque a gente... A Natasha falou outra coisa aqui. Verdade, Kathleen, eu mesma vivo isso. No momento estou tentando ver a live, mas Ravi tá aqui gritando, mal estou escutando. Sim, é uma realidade, mas também o horário da live não favorece as mães, a gente entende isso. Mas tem outros horários, assim, antes das crianças acordarem, ou então eu tenho ouvido muitas mães falarem isso. Na hora que meu marido chega em casa, eu me tranco no banheiro, fico jogando 1 hora e depois eu saio, como se nada tivesse acontecido. É uma possibilidade. Usa só 1 hora no banheiro pra fazer qualquer coisa, pode ser conversar com alguém. E procurar os horários alternativos também, né? De repente esse horário não dá, mas à noite provavelmente vai ter uma outra coisa, uma outra programação. É complicado, fácil realmente não é. Essa é outra questão, né? Porque as mulheres, elas ficam totalmente absorvidas pelas coisas, pelas rotinas, e a gente nem é acostumada a procurar um espaço pra gente, né? A gente nem foi acostumada a falar, peraí, esse é o meu tempo. Não quero saber de nada agora. Agora é o meu tempo e de mais ninguém. A gente nem é acostumada a fazer isso. Então, acho que no início também tem que dar uma forçada nessa questão de, tipo assim, ir tentando aos poucos. Olha, 30 minutos. Hoje eu vou ter 30 minutos sem ninguém me incomodar e não adianta me chamar.
Sim, mas a gente sabe também que há uma outra realidade que também demanda muita união feminina pra gente modificar essa realidade, que se as mulheres não fizerem, ninguém faz. Então, se elas Ah, tirarem uma meia hora e nessa meia hora as crianças quiserem se matar, quem é que vai salvar elas? Tá entendendo? Então, assim, aham. o que a Gleice falou é assim, muito importante buscar horários alternativos. Coloca as crianças pra dormir, tranca elas no quarto, deixa elas lá, com o ambiente protegido, sem tomada, porque aí você vai conseguir ter um momento seu. Mas, infelizmente, a gente sabe que não dá pra ter muito tempo sozinha, nem muito tempo de qualidade sozinha, mas não é impossível. É. E procurar outros grupos que têm essa mesma identificação, né? Mesmo que Sim. não seja para você falar sobre o assunto, sobre ter filhos, mas que você esteja ali com outras mães que passam por isso que você também passa, que seja para comentar sobre filme, sobre série, um tempinho ali para conversar com pessoas que entendam o que você está passando. Que É, geralmente, quando a gente fala do feminino, é isso. A gente está conversando aqui, cada uma com uma história diferente, mas sempre existem os pontos de identificação de, já passei por isso. Eu sei o que você está falando. E é legal a gente entender que a gente não tá só, realmente. Que tem outras pessoas que passam por aquilo. E a gente conversar já fica um pouquinho mais leve, né? Com certeza. sim. A Gleice já entrou no nosso próximo tópico que a gente tinha colocado, que é esse grupo de apoio feminino. Que a gente precisa falar das nossas questões pessoais, desabafar, buscar apoio. Até às vezes essa questão, não agora, né, mas assim, sei lá, depois que isso passar, essa questão de, sei lá, a sua amiga um dia ficar com seus filhos para você poder descansar um pouco, fazer alguma coisa, e depois você ficar com os filhos dela. E a gente precisa da nossa união também para essas coisas, né? Tipo assim, para essas ajudas. Sim, isso mesmo. E assim, as possibilidades de encontro são infinitas. Assim, a gente tem os grupos terapêuticos de mulheres, a gente tem grupos de mulheres que não são terapêuticos, que simplesmente mulheres vão se juntando em grupos do WhatsApp, do Facebook, de onde quer que seja, para conversar, para dialogar, para estar juntas. A gente tem grupos psicoeducativos, como o exemplo do Socialize, que vai te oferecer treinamento e capacitação enquanto você tem um espaço de diálogo. A Natasha aqui tá falando que uma amiga dessa eu preciso. No momento não tenho porque mudei de cidade. Você tem a Kathleen. Cadê você, Kathleen? Tem a questão de resolução de problemas também nesses grupos de apoio. E a gente colocou alguns grupos aqui para dar de exemplo. E se alguém também sentir, alguém tiver aqui, né, e achar que pode ser ajudado com algum desses grupos, a gente colocou o Ame, mas não sofra. Uhum. Grupo de apoio para familiares de alcoolistas. Temos grupo de apoio para familiares de pessoas com transtornos mentais. Tem o Inclusive, MADA. eu tenho um grupo de WhatsApp só com pais de pessoas com autismo. Então, assim, se é uma realidade que te ajuda de alguma forma, você pode entrar e lá eles conversam muito sobre temas diversos. Tem o MADA, que é o Mulheres que Amam Demais, que trata de dependência emocional. Esse é um grupo que tem no Brasil todo, ele é um grupo bem forte. E ele está com atendimentos online. Então, assim, se precisar de algum desses tipos de grupo, qualquer coisa, precisar perguntar pra gente, é só mandar no direct ou deixar alguma... que a gente passa o contato do grupo que a gente conhece, ou pesquisar pela internet, mas é importante se fortalecer de alguma forma nesse sentido, né, e não ficar sozinho. Eu Sim, sempre busco grupos. Eu não gosto, realmente, eu não vejo assim que ficar sozinha pra mim seja algo. Claro que tem os meus momentos, mas eu sinto muita falta de grupos, eu gosto disso, então assim, eu sempre. sim. A Kathleen falou aqui
que ela tá aqui em Brasília e a Natasha tá na Bahia. Que é interessante ter o apoio online, mas o apoio ao vivo, pessoalmente, é muito importante. Concordo plenamente, assim, nesse momento que a gente está passando, o online é o que vai prevalecer. Mas, Natasha, manda uma mensagem para mim no meu perfil pessoal, que eu vou te passar o contato de algumas pessoas aí da Bahia que possam te dar apoio, assim, mesmo que elas não tenham uma realidade exatamente igual à sua, acredito que pode ser muito bom. Sim, a gente pode fazer essa ponte se quem está assistindo a live quiser, procura a gente pode indicar esses grupos que a gente falou, esses coletivos, contato das mulheres que arrumam pequenos problemas em casa, para a gente fortalecer. E quem estiver assistindo também tiver gente para indicar, manda para a gente fazer nessa troca. Quanto mais a gente conhecer, mais vocês conhecem também, e assim, é assim que vai acontecendo. Sim, sim. Já recebi sua mensagem aqui, Natasha, depois eu te respondo. Estamos chegando no final, né? Já chegamos, na verdade. O assunto tá ótimo. Ontem foi o script todo? Oi? Oi? Falamos o script todo? Sim. Eu acredito Com que sucesso. Sim. Com sucesso. Então tá, meninas. Vamos finalizar então. Cada uma deixa uma frasezinha. E bora lá. Eu amei estar aqui conversando com vocês, meninas. Obrigada pela participação das outras meninas, adorei. E tiveram homens aqui também, muito legal. Obrigada pela presença de todos vocês. Espero que tenha sido construtivo para vocês também. E busquem grupos, gente. Busquem grupos e não esqueçam de fortalecer as amigas, as empreendedoras. Vamos lembrar disso, é muito importante. Estamos num momento que assim, a gente precisa lembrar de ajudar uns aos outros. A Gamazo Rayane tá falando que quer esses contatos. Ela trabalha numa imobiliária e tá sempre precisando de prestadoras de serviço. Procura a Dai. A Dai é a pessoa dos contatos. Que eu não socializo. Manda mensagem lá que ela te passa. Passo. Você mandou o seu número, Gamazo Rayane, mas a gente não vai conseguir anotar agora. Então manda mensagem no direct que a gente entra em contato. Manda lá que eu vou te responder. Também queria agradecer as meninas mais uma vez por essa live bacana, essa troca de experiências e deixar aqui nosso apoio para todo mundo. Quem estiver precisando, a gente já está aqui deixando esse parêntese para que as pessoas possam vir nos procurar. Vamos nos apoiar. Durante esse tempo, a gente sabe como não está fácil para ninguém. Então, apoiem, façam pequenos gestos e que com certeza vão somar para todo mundo. E é isso. Com certeza. Eu quero agradecer a todo mundo que participou. A gente teve muitos comentários. Obrigada. É bom ver que vocês estão conectados com a mensagem que a gente está passando, que vocês estão gostando e que está sendo útil. Obrigada a Gleice, né, que é nossa parceira nova, que está aqui ajudando a gente a crescer junto nessa parceria maravilhosa. Obrigada, Dai, minha sócia, né, a pessoa que fundou tudo isso comigo. Inclusive, gente, faz favor pra gente. Tira um print. Print. Print e manda pra gente no direct. Tiraram? Sim. Manda pra gente. E a Natasha tá aqui falando muitas coisas, né? Tá agradecendo pela live, dizendo que é bom, muito bom não se sentir só, que a gente precisa se unir mais e mais, e a gente tá aqui pra isso. Conta com a gente. Gente, obrigada, se eu não me engano, a Natasha é maquiadora. Então, quem quiser, quem tiver interesse, vai lá, dá uma olhada no perfil dela. Isso também é apoio, isso é muito importante. Então, procurem lá, viu? Com certeza. Nossa missão é socializar. Sim, sigam a Natasha. Nossa missão é socializar, né, Andressa? Então, estamos aqui. Socializar tudo. Pra socializar, ajudar todo mundo a socializar. Vamos lá, procura a gente. Socializar no sentido de interagir, socializar no sentido de divulgar, socializar em todos os sentidos.
E aí, só pra deixar aqui um merchanzinho, né? Será Hoje que nós... alguém tirou o print, gente? Eu fico preocupada. Alguém tirou, será? Alguém tirou o print, pelo amor de Deus. Precisamos do print. Olha, Gente, só mais tô uma falando coisinha ainda. mensagem do Maralto. Eu achei aqui a do Maralto. Você Pode quer falar, ler, então. Andressa? Pode falar. Achei aqui. Tem o teatro que tem funcionado, pelo menos para mim, como grupo de apoio. Por mais que a pauta não me atravesse diretamente, eu vejo como as mulheres se ajudam no grupo de teatro. Oh, é fofo, ele é meu aluno. Ai, Natasha tirou. Obrigada, Natasha. Obrigada, Natália. Tá, eu ia falar. Hoje, 9 horas, eu tenho outra live com uma autista, falando sobre autismo, sobre a realidade dela com um filho autista. Então, quem tiver interesse, é só chegar, né? Me segue aí que vai aparecer pra vocês que eu comecei a live 9 horas. Ai, tá até difícil terminar essa live hoje, né, gente? Rendeu, foi boa, né? Foi ótimo. Foi. A gente vai ter que marcar outra nesse sentido. Sim, quero mais lives com a Gleice. Tchau, meninas. Beijo, Tchau, gente. gente. Um beijo, obrigada. Tchau, Natasha. Tchau, Kathleen. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.